Cidades são essencialmente feitas por pessoas. Uma gente que permeia cada canto de tantos e tantos territórios e fundamentam em raízes culturais a essência daquilo que construíram com o passar do tempo. Histórias que bebem da fonte de inspiração do passado e almejam construir um futuro ainda melhor, mais próspero e com novos motivos para orgulhar os sorrisos tão especiais que fazem morada na face de quem ama o lugar que vive. Santo Estevão chega aos 100 anos de emancipação política com a experiência de quem sempre olhou para além do seu tempo e a jovialidade tão comum aos que entendem que todos os dias são dias para desenvolver a inovação. Um pedaço de Bahia que cresce em ritmo acelerado e se solidifica como um dos principais municípios deste estado com jeito de nação. Um lugar especial, plural e apaixonante. Estamos em Santo Estevão, no interior da Bahia. A cidade está localizada a 157 quilômetros de Salvador, capital do estado. Pouco mais de 53 mil habitantes vivem por aqui. O município tem cerca de 360 quilômetros de área territorial e destaca-se por seu comércio diversificado, sua localização estratégica, margeando a BR-116, suas festividades juninas, seu potencial turístico com a companhia do Rio Paraguaçu e sua história de glórias, que seguem inspirando seu povo. Sua história começa em 1739, quando, fugindo da seca que assolava a região, o padre José da Costa envereda sem destino à procura de água doce para si e para o seu rebanho. Quilômetros depois, ele é surpreendido por uma verde vegetação e um forte manancial, porém com água salobra, justificando o nome Riacho do Salgado. É a seca de 1739 que vai trazer o padre José da Costa e Almeida para essa região, e quando ele encontra o Riacho Salgado, que em plena seca tem um volume de água abundante, ele se instala nessa região e a partir daí nasce a formação de uma pequena comunidade que vai se transformar na Vila de Santo Estevão, que em 1921 vem se transformar na cidade de Santo Estevão. Como tantas e tantas cidades do Brasil, a presença da religiosidade católica é uma das motivações para o desenvolvimento populacional. Ao redor da capela, inicia-se o povoamento do então vilarejo. O padre José da Costa e Almeida, tão logo ele se instala naquele lugar, ele traz a imagem de Santo Estevão e no alto do morro constrói uma capela de palha. E é de lá que ele reza suas missas e consegue juntar as pessoas das fazendas da região, e ali nasce uma pequena comunidade que vai se transformar na Vila de Santo Estevão do Jacuípe e em seguida, em 1921, vai se transformar no município de Santo Estevão. No período de consolidação econômica, ainda na época de vilarejo, Santo Estevão nutria grandes ligações comerciais com Cachoeira e destacou-se pela produção de fumo, uma cultura que predominava nos campos rurais locais. A Vila de Santo Estevão integrava os campos da Cachoeira e era produtora de fumo. O tabaco era uma especiaria muito importante e era utilizado para comercialização, inclusive a compra de escravos naquela época. E em toda a região se plantava também
a mandioca para agricultura de subsistência, feijão e milho. Então, nessas fazendas todas da região havia essa produção, mas a monocultura do fumo era a mais importante e que rendia crescimento para a Vila de Santo Estevão. Para entendermos um pouco mais da formação do município de Santo Estevão, nada melhor que iniciar nossos caminhos rurais pelo seu vasto território, onde as produções de fumo, no passado, permeavam grande parte das paisagens. Visitamos 2 fazendas que foram produtoras da cultura e que ajudam a explicar um pouco do processo histórico de formação, da movimentação econômica da época e do crescimento no final do século XIX, que anos depois resultaria na emancipação política local. A Fazenda Mucambo e a Fazenda Dique foram erguidas em épocas diferentes e, além de impactarem por suas belezas arquitetônicas, possuem relevante ligação sob o ponto de vista do desenvolvimento regional. As fazendas Mucambo e Dique, elas são importantes em tempos diferentes, mas elas são importantes justamente por serem as fomentadoras do desenvolvimento e nascimento e manutenção da Vila de Santo Estevão do Jacuípe. Então, toda a força de crescimento da vila vinha das fazendas. E essas fazendas eram muito importantes nesse tempo pela produção que detinham na região. Começamos nossa jornada na Fazenda Dique, a mais antiga das 2, construída em 1860 e que até hoje segue ajudando a ilustrar as tantas histórias desta região. O nome Dique tem relação à época com a grande quantidade de nascentes de água que existiam em suas terras. A família Oliveira, que em um ladrilho expõe seu nome na entrada da casa, é a responsável pela preservação deste importante patrimônio histórico do município. O evidente zelo pela edificação merece destaque em um ato de respeito às memórias locais. O local foi adquirido por eles em 1970, mais de 100 anos após a sua construção. A Fazenda Dique foi construída em 1860 por Lucas Rocha Passos, senhor de escravos. Foi uma das fazendas mais importantes da região da Vila de Santo Estevão, do Jacuípe, e anteriormente pertenceu à família de Joaquim Pedreira Franco. Essa fazenda foi muito importante para a região, também na produção de fumo, que era a cultura definida da região, e por muitos anos ela foi a fazenda mais importante dessa região que a gente se encontra agora. A Porteira Aberta é uma das marcas do trabalho no sertão. É aqui onde passam os trabalhadores ao início e fim de cada dia de labuta. Olhando de dentro de casa, o sol forte da região ilumina as paisagens. Outro detalhe interessante observado na propriedade é o porta-chapéus, item comum em casas rurais, assim como os detalhes de uma decoração simples, mas bastante encantadora. No chão, o piso ainda original tem as marcas de uso de uma história com mais de 160 anos. Um tempo longo e que foi marcado por muitas transformações. Momento especial do nosso programa, que é quando eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais você que está aí me honrando com a sua privilegiada audiência. Eu quero saber de que lugar da Bahia, do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Para isso, pega seu celular, vai lá no Instagram e procura Matheus Boa Sorte, Matheus com TH.
Comenta na minha última foto qual a cidade que você está nesse momento. Ah, Matheus, eu estou em Ceabra, estou em Barreiras, estou em Teixeira de Freitas. Eu quero muito conhecer, saber quem é você, saber de que cidade você está, porque daqui a pouco, com sua mensagem, com seu convite, eu fico feliz, vou bater em sua casa, comer um pirãozinho de galinha e a gente mostrar o seu município para todo mundo aqui no nosso programa. Ó que coisa boa. No Facebook eu também estou por lá, facebook.com/Matheus Boa Sorte, sempre com TH, e no YouTube é youtube.com/Matheus Boa Sorte, para você ver e rever muitas das minhas reportagens. Lá no YouTube tem mais de 200 e toda semana tem reportagem nova. Aí você se inscreve no canal e não perde nenhum detalhe. Agora a gente segue com o nosso Viajando pela Bahia, evidenciando o que o nosso estado tem de melhor para você aí do outro lado da telinha. Segunda fazenda visitada por nossa equipe. Chegamos agora a Mucambo, erguida em 1907, 47 anos após a DIC, numa época onde o município de Santo Estevão já caminhava a passos largos rumo à sua emancipação. A Fazenda Mucambo foi construída em 1907 por Ioiô do Mucambo e foi uma das fazendas mais importantes no tempo da construção da vila de Santo Estevão do Jacuípe. Essa fazenda tinha produção de gado e nesse período até a emancipação de Santo Estevão foi uma das fazendas mais importantes. Há mais de 60 anos, com a família de Geraldo Ribeiro Santos, ela mantém o seu traçado original e a qualidade de quando foi construída. Ao longo dos seus 114 anos de construção, o local inevitavelmente passou por transformações. Mas a visão de preservação dos seus proprietários no passar do tempo nos dá um outro bom exemplo de conservação da história. Em seu interior são vistos móveis centenários, itens da antiga louça de porcelana, o piso em madeira ainda original, os detalhes artísticos da construção e um telhado com um pé direito bastante alto, como era o padrão da época. O menino que brinca no balanço, debaixo da sombra de uma árvore frondosa, talvez nem se dê conta ainda de quantos capítulos da vida de tantos e tantos foram rabiscados por aqui. Cada uma das muitas janelas parecem observar o tempo que passa ao seu modo, sempre na companhia de uma natureza bonita de se ver. Local onde vive o João de Barro, numa árvore ainda sem folhas a essa época do ano. Aqui, o mandacaru, tão característico da Caatinga, também deixa sua presença. Em uma fazenda de tantos e tantos elementos de tradição. Do banco na porta de casa, do cavalo que aguarda a próxima montaria e da porteira, que tanto já viu a chegada e a partida de muitos alguéns. Nas memórias lúdicas de quem tem apreço pela história, construções como essas ajudam a reviver lembranças de um tempo que não voltam mais. Nessas nossas andanças pelo Brasil, sempre que encontramos lugares como esse, temos a certeza do quanto a nossa sociedade se transforma, muda, evolui, mas não perde a essência. Eu fico imaginando quantas cenas essa janela já não viu, quantas prosas, quantas histórias não foram contadas e escritas por aqui. Um daqueles lugares de Santo Estevão que quem vem ao município merece conhecer. Já se passaram mais de 60 anos desde quando o pai de Geraldo Ribeiro, atual morador da fazenda, comprou a propriedade. Na época, o desejo era de viver na roça, ao lado da natureza, na tranquilidade do campo. A produção rural, é claro, também estava nos objetivos da família.
Com a morte do seu pai, o jovem estudante de engenharia encarou o desafio de seguir com o sonho, apostou na pecuária e segue por aqui, após tanto tempo, orgulhoso por ter preenchido os seus dias na companhia de um local com tanta história. Bater papo numa casa com 114 anos de história é ter como cenário, como ambiente, um lugar que tem muita história em si, um lugar que já ouviu tanta coisa. Eu costumo dizer que esses casarões, que essas construções de cunho histórico, se tivessem como verbalizar o que escutaram, ajudariam a contar muito das histórias dos tempos que ficaram para trás. Como é que é viver, como é que é ter a companhia diária de um lugar que tem tanta importância na solidificação de Santo Estevão como cidade? Começando lá de trás, essa fazenda foi adquirida por meu pai em 1961 e a finalidade dele era passar o resto da vida aqui. Ele escolheu essa localidade de Santo Estevão porque já era uma meta dele ter uma fazenda aqui na região. Mas acontece que 2 anos depois ele veio a falecer e eu nessa época era estudante de engenharia e assumi continuar estudando engenharia e vinha para cá assumir a fazenda. É uma honra para nós da família termos uma fazenda que representa tanto o município de Santo Estevão. São quantas janelas? 28. 28 janelas e quantas portas? 6 portas. O pé direito é muito alto. O senhor tem mais ou menos uma ideia de quantos metros? 4,5 metros. 4,5 metros de pé direito, 28 janelas e 5 portas. 6 portas. E a diversidade também de árvores que se tem plantado aqui ao redor é das maiores, né? O destaque para alguma? O pé de oiti aqui na frente da casa, que é muito grande, centenário ele. Um pé de oiti centenário. Isso. O clima é muito ameno. Ameno. É uma região, é um solo bom para se produzir? O solo e o clima é excepcional. Para engorda de gado, são poucos climas no Brasil que tem essa qualidade aqui. O gado costuma se desenvolver muito bem aqui, engorda muito bem e o terreno também é muito fértil. Já voltamos e no programa de hoje estamos conhecendo Santo Estevão, na Bahia. Siga com a gente nessa expedição. Para quem vive em Santo Estevão, a representatividade dessas águas é muito grande. Parte das histórias locais sempre tiveram essas paisagens como companhia. Antes da construção da barragem de Pedra do Cavalo e da formação do lago, o rio, em seu curso normal, possuía um volume bem mais tímido. Atualmente, o que se vê por aqui é uma imensidão das maiores. O Mar do Sertão, como dizem tantos e tantos, ajudou a colocar o município no mapa do turismo baiano. Também pudera. Ter a oportunidade de banhar-se neste paraíso deixa a vida de qualquer um muito mais alegre. Algo que se desenvolveu fortemente por aqui foram os esportes náuticos, stand-up, passeios de lancha, jet ski. O local é considerado por muitos praticantes como um dos melhores pontos da Bahia para sua realização. E isso tem, inclusive, atraído importantes eventos do segmento para o município, incrementando a geração de emprego e renda ao povo local. Agora é hora de termos a simpática Eurides como protagonista do nosso programa.
Além de dominar a arte de fazer bons pratos, ela tem em seu DNA um outro tempero especial, o seu jeito leve e feliz. E essa alegria de Eurídice é um dos motivos que trazem tanta gente pra cá. Todo dia o movimento é grande e aos finais de semana fica difícil até de achar uma mesa para se sentar. A combinação é sucesso. Gastronomia de qualidade, atendimento dos melhores e lá da cozinha, os sorrisos fartos e sinceros que deixam tudo que é feito ainda melhor. Em nossa visita, ela preparou uma muqueca de peixe com camarão que estava divina. Cada ingrediente que era depositado na panela de barro tinha uma seleção das mais exigentes, tudo fresquinho e na medida certa. Nossa anfitriã, inclusive, não desgrudava da beirada do fogão e a cada mexida com a colher parecia fazer um carinho no peixe que ia se enchendo de sabor para daqui a pouco ser servido para nós. Bate aí o prato aí. Faz um samba aí. Bate, pega aí, bate aí comigo aí. Isso aqui não é bom sinal. Mas a esperança está viva no meio de nós. Porque olha que banquete bonito aqui que Dona Eurídice fez. Delícia. Isso aqui é um acontecimento. Isso é primeira página do The New York Times. Pense numa coisa gostosa. Multiplique, que ainda não dá o tanto. E uma moqueca deliciosa. Agora, saborosa. Eu quero saber, e o povo que nos assiste, tá todo mundo com vontade de saber. Tem quanto tempo que a senhora tem um restaurante aqui? Ixi, Maria, 30 e alguma coisa. 30 e lá vai fumaça. 30 e contando. 30 e alguma coisa. 30 e contando. A senhora tá com que idade? Eu tenho 63 anos. Opa, eu não podia falar alto, não. É, porque a senhora vai ter que contar, inclusive, o segredo. Deve ser a muqueca, porque 63 anos, essa disposição. Se eu chegar nos 50 desse jeito, eu vou soltar uma caixa de foguete de 12 tiros aqui pra comemorar. E fala baixo que é segredo. Eu tenho 63, mas é segredo. Ah, é segredo. É pra ninguém ouvir. A senhora começou a cozinhar com que idade? Pra te falar a verdade, eu já comecei a minha vida cozinhando, fazendo comida e Desde comida e quando comida. a senhora se lembra, é cozinhando? Cozinhando, fazendo comidas gostosas. E amo cozinhar, adoro fazer comida. Inclusive, eu posso confidencializar uma coisa para as pessoas? Pronto. Essa é uma das matérias na história do nosso programa que eu mais comi. Porque, ó, eu cheguei aqui 2h30 da tarde. E agora é 8 e pouca da noite. 2h30. Quando eu cheguei, me trouxeram codorna frita, eu, ó, comi. Me trouxeram tilápia frita, eu, ó, pra dentro. Me trouxeram traíra frita, eu, ó, pra dentro. Aí nós demos uma pausa. Aí eu fui gravar no vizinho. Cheguei no vizinho, o vizinho me deu peixe frito, eu, ó, pra dentro. Comeu também. Me deu muqueca, eu, ó, pra dentro. Pra dentro Isso também. às 5h30. Agora 8 horas. Aí agora aqui, a muquecona com camarão, com um bocado de trem. Pronto, e agora eu vou lhe Obrigado, servir uma moqueca deliciosa. Silva, bote aqui. Um pedaço, Ah. uma moqueca deliciosa, pronto. Um feijão, que é um feijão tropeiro, muito bom. Jogue duro, bote ele aí. Muito bom. Aqui se vê e não volta. Isso. Jogue duro. Agora eu vou lhe botar o pirão, que é delicioso. o pirãozinho é importante. Ixi, Bota o pirãozinho. Esse pirão é divino. O pirãozinho. Muito bom mesmo, muito bom. Esse pirãozinho é campeão, Esse viu? pirão, pronto, um pirão pra você. Pronto. Muito bom, muito delicioso. Aí bota um pouquinho de arroz, que o arroz é o equilíbrio da vida. Pronto, já vou lhe botar o arroz. Bota aqui o arrozinho também. Muito Ei, bom beleza, também, muito viu? bom, muito bom. Esse arroz aqui é feito a alho e óleo. Coisa boa. Isso. Bem Ele é temperado. feito a alho e óleo. Porque um arrozinho bem Delícia. temperado acaba como puro.
Tem o que mais aí? Opa, aqui Aí é o que, eu vou lhe pimenta? servir agora uma pimentinha. Agora, essa que esta pimenta tá muito aqui... forte? Não, né? Agora uma música de alegria no programa, uma música de Pronto, alegria. vamos alegria pra nós aqui. Alegria, bora. Matheus, um Serve pouquinho. o seu, moça. Matheus, um pouquinho de salada. Saladinha. Tô aqui também. Pronto, o senhor serviu aqui um pouquinho pra mim, Matheus. Se essa pimenta ardeu, eu tô errado. Não, a pimenta tá leve. Como é que chama isso aqui mesmo? Pau dentro! O trem deu uma sustância. Fogo. Muito fogo, é o foguinho nas orelhas. Deu uma esquentada. Matheus, pior as orelhas Deu uma aí. esquentada. Subiu o foguinho. Eu tô me sentindo na fogueira de São João aqui Então já. pronto. Ó. Matheus. O negócio tá bom. Um acontecimento. Certa feita, o poeta brasileiro Mário Quintana disse que o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. O célebre pensador ajuda a explicar com a doçura do seu verso o quanto a nossa história, direto ou indiretamente, influencia os tempos de hoje. É com o andar do relógio que se formam tradições, se solidificam culturas e se desenvolvem caminhos. O amadurecimento floresce devagar, de nascer do sol em nascer do sol. Todas as cidades são em sua essência a essência de sua gente. E quando passamos a entender o legado do ontem, fica muito mais fácil planejar o progresso do amanhã. O próximo episódio do Viajando pela Bahia visita Juazeiro, cidade que combina com poesia, belas paisagens, gente trabalhadora e a companhia do nosso velho Chico. Juntos vamos conhecer mais sobre o Rio e visitar uma horta comunitária que transformou a vida de mulheres locais. Até a próxima. Tchau.